Será que existe uma grande diferença entre a maneira que a gente elabora um treino para mulheres e um treino para homens? E mais, será que é obrigatório que seja diferente a estruturação de um treino feminino para um treino masculino? No vídeo de hoje nós vamos ver se existem essas diferenças, quais são as diferenças existentes e o que a gente pode fazer para estar otimizando ou não a elaboração de um treino, seja ele para homem ou seja ele para mulheres. Fala galera do YouTube, se você chegou até aqui no canal agora e ainda não me conhece, o meu nome é João Batista, sou especialista em consultoria fitness e tô aqui no YouTube ajudando você a ter um shape acima da média. Bom pessoal, eu já vou começar esse vídeo adiantando para vocês que não existe nenhuma grande diferença na estruturação do treino feminino e do treino masculino. Não existe um ponto-chave, não existe uma técnica escondida ou algo que é exclusivamente só para mulheres ou exclusivamente só para homens. Existem algumas coisas que a gente pode ponderar, mas não tem algo que é específico só para um ou só para outro. Mas não sai do vídeo ainda, tá? Porque a gente vai ver pontos muito importantes que vocês devem considerar na hora de pensar em uma elaboração de treino para cada um de vocês. O primeiro ponto é a pirâmide de preferências. Isso basicamente é uma coisa que muda bastante de homens para mulheres. Então, é uma das coisas que, na hora da elaboração de um treino, a gente precisa considerar. Pirâmide de preferências é basicamente quais musculaturas aquela pessoa ela quer desenvolver mais. E aí a gente tem uma diferença entre homens e mulheres. Quase sempre as mulheres querem mais evoluções voltadas ali para os membros inferiores, como por exemplo quadríceps, glúteo, posteriores. Hoje em dia também as meninas estão gostando bastante de costas um pouco mais definidas, com um pouco mais de densidade. Então a gente também vê algumas mulheres querendo um volume de treino de costas um pouco maior, treinar um pouquinho mais de costas. Enquanto os homens, pode parecer engraçado, mas homens geralmente não têm preferência. Geralmente o cara ele quer crescer tudo ao mesmo tempo. Você pergunta para um homem qual musculatura ele quer desenvolver mais, ele vai te dizer que ele quer ficar enorme, ele quer crescer tudo. E isso dificulta um pouquinho o trabalho, porque na cabeça dos homens eles acham que vão conseguir hipertrofiar tudo por igual e ao mesmo tempo. E isso, na verdade, vai dificultar o nosso processo hipertrófico, porque o nosso corpo ele não tem capacidade de gerar síntese de proteína o suficiente para fazer com que todos os seus músculos evoluam bem e ao mesmo tempo. Principalmente quando a gente trata de indivíduos naturais, essa síntese de proteína ela é limitada por fatores genéticos. Então vai chegar em um ponto que o seu corpo não vai ter a capacidade de sintetizar mais proteína. E se a gente está com volume de treino elevado para todos os grupos musculares, isso vai fazer com que você não evolua nenhum deles significativamente. Então é muito importante a gente pensar numa pirâmide de preferências. E essa pirâmide de preferências ela é crucial porque ela vai nortear a condução dos seus mesociclos de treino. Ou seja, se você definir uma musculatura como aquela que você quer evoluir mais, naturalmente a gente sabe que aquela musculatura vai precisar de um pouco mais de volume de treino. E isso já vai impactar na quantidade de séries, quantidade de exercícios, frequência com que você vai treinar aquele músculo. Afinal de contas, a gente não pode esquecer que volume total de trabalho é um dos principais fatores que estão associados à hipertrofia. Quando a gente não define isso muito bem, a gente tem alguns problemas na elaboração do treino. Já pensou você, menina, quer evoluir mais glúteo porque já tem um quadríceps grande? Não para ali com seu treinador, ou você mesmo, na hora de montar o seu treino, não pensa bem na seleção de exercícios, na ordem, na frequência, e acaba treinando mais quadríceps do que glúteo, você vai ficar com quadríceps ainda maior e o seu glúteo não vai acompanhar quando a gente fala de desenvolvimento. E aí sabe o que acontece? Depois de algum tempo treinando daquela maneira, quando você tira as fotos para comparar ou se olha no espelho, não fica feliz com os resultados que está vendo e isso acaba gerando frustração para você. Outra questão que é muito importante também da gente saber e da gente observar é que as mulheres elas naturalmente subestimam demais a capacidade de produção de força delas. Isso já está na literatura, isso já foi estudado. Homens naturalmente tendem a trabalhar numa zona de intensidade maior, porque se desafiam mais, porque têm mais autoconfiança. Já as mulheres, elas se auto-sabotam demais, por não acreditar que tem força o suficiente para pegar um pouco mais de peso. Elas acabam subestimando a própria força. E por conta disso, as mulheres costumam treinar numa zona que a gente chama de submáxima, ou seja, esse treino não vai ser tão eficaz quanto deveria para sinalizar estímulos hipertróficos no seu organismo.
porque você está abaixo da zona de intensidade e a gente não tem estímulo mecânico suficiente. Essa variação ela precisa ser considerada na hora da seleção de exercícios, da zona de intensidade, das técnicas que vão ser utilizadas e principalmente na ordem desses exercícios. Tudo para que essa estruturação estimule um ganho e uma produção de força maior nas meninas. Porque se a gente colocar o treino de uma forma com que isso não seja estimulado, a gente junta com essa autossubestimação das mulheres e a gente acaba prejudicando muito a progressão de força nos treinos, o que vai te deixar sempre numa zona submáxima e acabar atrasando seus resultados. Ah, e eu já ia esquecendo, mas as mulheres também reagem muito bem a um estímulo externo. Apesar de tanto homem quanto mulheres reagirem bem a estímulos externos, como por exemplo, alguém ali te motivando, pedindo mais uma série, pedindo mais uma repetição, as mulheres em alguns casos chegam a ter um aumento de até 30% na produção de força quando a gente tem um estímulo externo. Então, sempre considere levar uma amiga, um familiar, um amigo que está na mesma vibe de treino que você, para poder estar te dando esse estímulo externo, para estar te motivando. Mas tem que ser alguém que está na mesma vibe, tá? Pelo amor de Deus, não vai levar alguém para ficar conversando e mexendo no celular, não. Tem que ser alguém que realmente vai extrair ali o máximo de você na hora daquele treino. E quando eu falo extrair o máximo, não é para você fazer infinitas repetições até você não aguentar mais. É para você ter uma zona de intensidade definida e ir progredindo dentro daquela zona de intensidade, para que você não saia muito da proposta do treino. São esses pequenos ajustes que fazem uma grande diferença no resultado final da estética corporal de vocês. E foi pensando em proporcionar um treino bem elaborado, bem periodizado, com área de correção de exercícios, que eu desenvolvi um protocolo de treino feminino, para conseguir otimizar ao máximo a sua performance nos treinos e, consequentemente, os seus resultados. Eu vou deixar um link aqui na descrição, vai ser o primeiro link. Você pode entrar lá e conferir como que foi elaborado esse protocolo e o que ele vai te proporcionar. Eu garanto que você não vai se arrepender. Porém, existe uma diferença que é muito importante de ser considerada quando a gente pensa na divisão de treino de homens e de mulheres, que é o tempo de recuperação de cada um deles. Apesar da gente não saber muito bem ainda exatamente o porquê, mas as mulheres possuem um tempo de recuperação menor do que o homem, ou seja, elas recuperam melhor de um estímulo que foi dado e estão mais rapidamente prontos para receber um novo estímulo naquela musculatura. E isso abre uma grande janela de oportunidades para a gente. Por quê? Quanto mais você for progredindo no seu nível de treinamento, necessariamente a gente vai ter volumes de treinos maiores. Claro, respeitando o volume máximo recuperável de cada uma, mas a gente vai ter um volume de treino maior. E para que isso aconteça, a gente precisa ou adicionar mais exercícios, ou adicionar mais séries, ou adicionar mais repetições respeitando a zona de intensidade, ou adicionar mais peso, ou adicionar mais dias de treino. E é justamente esse um ponto-chave. Se as mulheres possuem um tempo de recuperação menor, a gente pode ter uma frequência maior de treino para a musculatura que ela quer evoluir mais. Vamos trazer isso para a prática. Digamos que a gente tem um homem que ele quer evoluir mais peitoral e ele já está com um volume de treino ali relativamente alto e está com 30 séries de peito semanais. Nesse caso, vai ficar bem interessante a gente dividir esse treino de 30 séries semanais, ou com 15 séries em um dia e 15 séries no outro, ou com 10 séries em um dia de um split um pouco mais leve, 20 séries no dia de um treino mais pesado. Então vai depender muito da rotina dele e como está a outra divisão. Mas só para vocês entenderem, o homem a gente vai dar 2 estímulos na semana, porque a gente não pode ter muito volume de treino em um dia só. Porque a partir do momento que a gente passa ali de 14, 15, 16 séries, uma pessoa que está realmente treinando pesado, ela não consegue manter a performance ao fim do treino. E isso faz com que o treino dela fique submáximo, por mais que ela tente treinar máximo. Então, pensando nesse volume de 30 séries, a gente vai dividir ali 15 séries em um dia e 15 séries no outro. Observem que a gente dividiu em apenas 2 dias da semana e que a gente dê um espaço maior. Digamos que ele vai treinar peito na segunda e peito na quinta, para que a gente consiga se recuperar. Agora vamos pensar em uma mulher que tem como prioridade os glúteos e ela está fazendo as mesmas 30 séries que esse rapaz faria para o peito, ela está fazendo para glúteo. Porém, como as mulheres têm uma recuperação mais acelerada, a gente pode dividir essas 30 séries de volume de treino em 3 dias da semana, colocando segunda, quarta e sexta. Observem que elas têm um dia mais de estímulo na semana, os treinos consequentemente vão ficar menores, porque a gente não precisou colocar 15 séries em um dia só,
a gente colocou 10 séries apenas, e isso vai fazer com que ela consiga levar todo o treino com a performance máxima dela, aumentando estímulo mecânico, aumentando carga total de trabalho e tendo resultados mais significativos. Mas lembrem, isso aqui é só uma suposição, tá? Isso vai depender de diversos outros fatores que a gente consegue descobrir com acompanhamento, com anamnese, com observação das avaliações, das fotos, dos relatos. Porque cada pessoa tem um volume máximo recuperável, então a gente não pode achar que existe um volume ali padrão para cada um, seja homem ou seja mulher, e vai depender de vários fatores da vida daquela pessoa, como ela está dormindo, como ela está se alimentando, como está o quadro hormonal. Porém, só para vocês entenderem que existe essa diferença e ela pode ser explorada na hora de montar um treino. Certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, let's bora!